Bom, essa aula a gente vai falar sobre a energia do dinheiro. É uma aula muito esperada, né? Acredito que todos nós sempre queremos mais, principalmente quando se trata de dinheiro. A gente fala de comprar liberdade, né? A gente fala de comprar conforto. Bom, até porque quem diz que dinheiro não traz felicidade são as pessoas que já têm, né? Ou até as pessoas que não têm. Porque, pensa comigo, é muito mais fácil você estar chorando debaixo de uma ponte, dentro de uma Porsche, do que você estar chorando porque você não tem R$ 200 para pagar comidas e suas necessidades que você precisa. E nesse vídeo eu vou ensinar pra você como funciona a energia do dinheiro. Porque o dinheiro que você ganha, ou ele pode te elevar, ou ele pode te afundar. Isso eu não tô falando apenas de quantidade, né? Porque depende da energia que o dinheiro ele carrega. E da energia que existe dentro de você também. Porque o dinheiro, ele não é apenas papel, né? Ele é energia em movimento. Assim como toda energia, ele responde aos seus estados internos. Mas antes de começar a falar sobre o dinheiro, precisamos entender uma coisa muito importante. Que tudo começa dentro. Tudo na vida começa internamente. A realidade externa é sempre um reflexo do seu estado interno. E se uma pessoa ela vive no medo, na escassez, na insegurança, ela pode até ganhar dinheiro, mas dificilmente ela vai sustentar a prosperidade na vida dela. Porque o dinheiro, a ferramenta dele, a energia dele é ampliar aquilo que já existe dentro de você. Então, se existe paz, o dinheiro ele vai amplificar essa paz. Ele vai levar essa paz para as pessoas, te dar mais liberdade para você ter acesso a ela. Agora, se existe caos, o dinheiro ele vai amplificar o caos. Por isso que existem pessoas que ganham muito dinheiro e mesmo assim elas continuam vivendo em conflito, com ansiedade, com instabilidade, porque o problema, ele nunca foi o dinheiro em si. O problema sempre foi o estado interno. O dinheiro, ele não julga ninguém, tá? A gente precisa entender isso, que é uma coisa muito importante, que poucas pessoas entendem, que o dinheiro, ele não quer saber se você é uma pessoa boa ou se você é uma pessoa ruim. Por isso que existem pessoas ruins que têm muito dinheiro e pessoas boas que não têm nada. O dinheiro, ele não vai julgar moralmente ninguém. Ele vai responder à tua energia, ao teu movimento e principalmente o teu valor, né? Por isso que existem pessoas extremamente boas, mas elas estão com dificuldade financeira. Assim como existem pessoas ruins que acumulam muito dinheiro. Porque o dinheiro, ele responde principalmente a essas três coisas: energia, circulação e criação de valor. Mas existe uma diferença muito importante, foca aqui. A energia, anota isso. A energia em que o dinheiro é gerado, ela vai influenciar o tipo do fluxo de como ele vai seguir. Ou seja, se ele veio daquela fonte, ele vai sempre circular nessa frequência, naquela fonte. Então o dinheiro, ele é fluxo. Ele não foi feito para ficar parado. Ele foi feito para circular. Por exemplo, pensa na água. A água, ela evapora, depois ela vira nuvem, depois ela cai como chuva, depois ela volta para os rios, depois ela continua circulando pela natureza. O dinheiro, ele vai funcionar exatamente da mesma forma. O dinheiro, ele entra, ele sai e ele retorna, né? Mas muitas pessoas querem segurar o dinheiro, elas têm medo, né? Ai, tenho medo de perder. Ai, tenho medo de falhar. Ai, tenho medo de nunca mais ter dinheiro. E quando você tenta aprender algo que é feito para circular, você vai bloquear o fluxo. Isso para a vida toda, né? Segurar, querer se apegar às coisas em sua volta. E tem aquela frase: quanto mais você corre atrás das borboletas, mais elas correrão de você. E quanto mais você planta e zela por um belo jardim, mais as borboletas virão até você. E o que é o jardim? É a sua mente, é o seu estado interno. O que você está plantando no seu estado interno? Porque se você tem essa percepção de que a segurança financeira é nunca gastar dinheiro, é você economizar, você nunca vai ter essa sintonia com o dinheiro. Você precisa entender que o dinheiro, ele sempre vai voltar para você. É você ter desbloqueado essa trava, né? Então você precisa adquirir essa identidade financeira, que é um ponto muito fundamental para você conquistar, né, essa energia. Porque a maioria das pessoas acham que o dinheiro, ele vem apenas do esforço, mas o dinheiro, ele vem principalmente da identidade que você ocupa.
Se uma pessoa, ela se identifica como alguém que vive na escassez, né? Ela vive contando centavos, vive preocupada, olhando os armários do mercado, sempre pegando mais barato, ela fica com medo. Agora imagine alguém que se identifica como uma pessoa financeiramente segura. Essa pessoa, ela não fica desesperada, ela não tenta controlar tudo, né? Ela entende que o dinheiro ele é um recurso renovável, assim como a água, assim como a energia. Então pensa na fonte do dinheiro como o sol. Você sempre, né, tem ali infinita abundância de luz para você todos os dias, mas você fica ali falando, não, eu vou economizar, porque amanhã eu posso ter mais, sabendo que essa abundância ela já está na fonte, ela já vai vir até você, porque você já é abundantemente próspero desde nascença. Então quando você entende isso, você destrava, você não tenta controlar tudo, você entende que o dinheiro ele é um recurso, né? Por que você iria querer economizar água de uma cachoeira? Por que você iria querer respirar menos ar, menos oxigênio? É a mesma coisa. Por que você quer aprender o dinheiro? Então agora eu vou falar algo mais profundo. Que o dinheiro ele não é apenas o que você ganha, né? É de onde esse dinheiro vem. Toda forma de ganhar dinheiro, ela carrega uma energia. E quando o dinheiro ele nasce da criação, de trabalho honesto, de troca justa, né, de algo que gera valor para as outras pessoas, ele carrega uma energia de construção. E esse tipo de dinheiro, ele tende a crescer, ele tende a se sustentar, ele tende a gerar prosperidade na sua vida e na vida das pessoas. Agora, quando o dinheiro ele vem da manipulação, da exploração, né, ele também carrega essa vibração. E é por isso que muitas das vezes o dinheiro ele aparece rápido, mas ele também vai embora rápido. Porque dessa fonte que ele veio, né? Você ganha muito, vamos pegar ali, você fez algo errado, ganhou muito dinheiro, roubou. Mas de alguma forma esse dinheiro vai ser gastado na mesma intensidade. Quem não conhece pessoas assim? Né? Pessoas que exploram outras pessoas, mas perdem o dinheiro de forma rápida. Eles não têm paz, eles não têm harmonia na vida deles, né? Uma pessoa que explora o próprio corpo para ganhar dinheiro é também uma pessoa que vai acabar gastando dinheiro de uma forma muito rápida. Porque, por mais que não seja fácil, é algo rápido. Porque se você ganha dinheiro com golpes, aposta, enganando pessoas, você vai ganhar dinheiro com isso. Mas raramente esse dinheiro ele vai virar prosperidade. Porque ele vai virar ostentação, luxo vazio. Coisas para impressionar os outros, inveja. Mas dificilmente ele vai construir instabilidade. Porque o dinheiro, ele continua seguindo a mesma energia de quem a criou, né? Do que criou. E se ele nasce numa desordem, ele vai continuar circulando na desordem, né? Ele aí cria interesse, inveja, disputa, mas raramente vai criar paz na sua vida, né? Então a prosperidade não é apenas ter dinheiro, é o quanto que o dinheiro se sustenta na sua vida, quando ele se constrói, quando ele cresce, quando ele gera tranquilidade, né? Isso acontece quando tem alinhamento às três coisas: a sua energia interna, a sua identidade e a forma de criação de valor que você tem. Então agora surge a pergunta mais importante: como acessar a verdadeira fonte de abundância? Bom, a primeira coisa é entender que a abundância ela não começa de fora, ela começa de dentro. Uma mente que vive na escassez, ela sempre vai criar escassez, mesmo com muito dinheiro. Por isso que o primeiro passo é mudar a relação interna com o dinheiro. É parar de ver o dinheiro como algo difícil, como algo raro, porque o dinheiro ele é um recurso que circula todos os dias na mão de todas as pessoas. Olha o quanto isso é abundante. E o segundo passo é você entender o fluxo, entender que o dinheiro ele gosta de circular, ele gosta de movimento, ele gosta de criação. Pessoas que criam valor, que resolvem problemas, que constroem coisas úteis para o mundo, né? Essas pessoas elas tendem naturalmente a acessar o fluxo. E o terceiro passo é a identidade. Qual a identidade que você está acessando no momento? Seus traumas, quando seus pais falavam que dinheiro não cresce em árvore. Quando seus pais falavam que é difícil ganhar dinheiro, né? Que você precisa ter um futuro brilhante para você ganhar dinheiro. Isso é tudo uma crença, isso é crença limitante. Então pare de viver assim e comece a se identificar como alguém que vive na abundância, né? Alguém que faz diferente, que cria, que constrói, que expande. E naturalmente o dinheiro ele vai começar a acompanhar você, a sua frequência. Ou seja, em certos pontos, dinheiro não é apenas quantidade. Dinheiro é fluxo
identidade. Então pare de viver assim, comece a se identificar como alguém que vive na abundância, alguém que toma decisões diferentes, que vive na abundância, que cria, que expande. E naturalmente o dinheiro ele vai começar a acompanhar a sua expansão. Ou seja, no final das contas, o dinheiro não é apenas quantidade, ele é energia, fluxo e identidade, né? Então a pergunta não é apenas o quanto de dinheiro que você ganha, mas a verdadeira pergunta é qual estado interno que você está criando com esse dinheiro. Porque a energia que cria o dinheiro é exatamente a energia que decide se ele fica ou se ele vai embora. E quando você entende isso, você deixa de correr atrás e você começa a se tornar a pessoa que naturalmente atrai a prosperidade.